extraordinariamente abençoada para a glória de Deus. Você tem Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Glória a Deus, nós nos alegramos com isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Vou pedir a vocês que peçam para os nossos obreiros, a equipe de eventos que está tão empenhada em fazer excelente, todas as pessoas que estiverem lá fora voltarem para dentro para assistirem a reunião conosco. Um obreiro bem carinhoso que puder chamar a todos com muito amor e muito carinho para assistirem o culto. Atos capítulo 16, eu leio convosco a partir do versículo de número 19. Atos capítulo de número 16, eu leio com vocês a partir do versículo de número 19. Os que acharam, por favor, digam amém. O texto sagrado diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se, pois, a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior, para o cárcere, e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E você diz amém. Olhe para mim por um instante. Meus queridos e eternos irmãos, mais uma vez estamos diante da presença do Senhor, bem como de sua palavra, e diante de nós há uma história extremamente conhecida dentro do contexto neotestamentário. Paulo está indo para a sua segunda viagem missionária. Paulo, sim, aquele mesmo Paulo que no capítulo de número 9 do livro de Atos, ainda não entregue a sua vida para Deus e não regenerado pelo Senhor, está pegando cartas a fim de matar aqueles que não negassem a Jesus. Sim, aquele Paulo que pegou cartas a fim de assassinar aqueles que não negassem ao nome do Senhor, agora está em uma viagem missionária. Pastor, mas o Paulo assassino? Sim, o Paulo assassino, que Atos 9 chama de Saulo, e que na verdade nunca teve o seu nome transformado, como alguns dizem, porque ele tem uma dupla cidadania, ele é romano e ele é judeu. Ele na verdade adota o nome de Paulo quando começa a pregar o evangelho, para ter portas abertas para todos aqueles que não aceitavam o evangelho. Mas esse Paulo, que Atos capítulo de número 9 diz que pega cartas e que vai em direção à rua direita, porque na cidade de Damasco há uma igreja que está crescendo. Se você observar a Bíblia, vai descobrir que esse homem que tem intenção de assassinar os cristãos da igreja, agora está a serviço do reino de Deus, pregando o evangelho. Vou repetir: esse homem que tem a intenção de paralisar o crescimento da igreja, agora tem um encontro com Deus nesta viagem, que ele está com a intenção de assassinar os irmãos da igreja que está crescendo pelo lado de Damasco.
tem um encontro com Deus nesse caminho, e a Bíblia Sagrada vai dizer que a sua vida é mudada de maneira tão extraordinária, que se por uma vez ele está indo para assassinar os cristãos da igreja, agora ele está pregando o Evangelho. É por isso que eu prego o Evangelho, porque enquanto uns acreditam que para alguns não tem jeito, a Bíblia mostra um caminho diferente. Alguém diz: pastor, pau que nasce torto nunca se endireita. É porque ainda não se encontrou com o carpinteiro de Nazaré. Porque pau que nasce torto, quando encontra com o carpinteiro de Nazaré, passa no torno da graça e vira um valão valoroso. Este Paulo, que está com intenções de matar os cristãos da igreja, agora está a serviço da igreja. Atos capítulo 16 diz que ele está em sua segunda viagem missionária. Ele está indo para a antiga cidade de Creníades, agora conhecido como terra de Filipos. A Bíblia Sagrada diz que quando ele vai para essa terra, ele resolve fazer na casa de uma mulher chamada Lídia um ponto de pregação. A Bíblia diz que naquele lugar ele prega o Evangelho, a casa fica lotada, cristãos se rendem ao nome do Senhor. Ele olha para Lídia e diz: toca essa obra, porque o meu horário aqui já terminou, eu tenho que ir para outro lugar. Estabelecendo naquele lugar um ponto de pregação e deixando naquele lugar um rastro de avivamento, ele resolve sair e continuar a sua viagem missionária. Pelo que diz o texto sagrado, que quando ele sai para continuar a sua viagem missionária, uma jovem possuída por um espírito chamado Pitom, uma pitonisa, uma adivinha, uma mulher que dava lucro aos homens que se aproveitavam da sua escravidão, ela vai atrás de Paulo e Silas gritando: esse é Paulo e aquele é Silas, e eles são servos do Deus Todo-Poderoso. Quantos me ouvem, digam amém. A Bíblia Sagrada diz que, cansado daquelas séries de repetições, o apóstolo Paulo toma da autoridade que o Senhor outorgara sobre a igreja em Marcos capítulo de número 16, a partir do versículo 15, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Tomando desta autoridade, ele levanta a mão e ele dá uma ordem imperativa aos espíritos que aprisionam aquela menina: espíritos imundos, saiam daqui. Aí o texto diz que, vendo os donos daquela mulher que a esperança de lucro havia terminado, resolveram lançar uma falsa acusação sobre Paulo e Silas, dizendo que eles eram arruaceiros e estavam pregando contra o Império Romano. Notem bem, senhoras e senhores, que o versículo de número 19 faz com que os homens percebam que a esperança de lucro havia acabado. Observe, a jovem está liberta. Eu disse que a jovem está muito fraco, a jovem está. Mas os donos daquela mulher não estão celebrando a libertação, estão preocupados, porque uma vez liberta, tenta cessar um pouco a movimentação desnecessária. Os donos daquela mulher, em vez de celebrarem a libertação, eles estão aterrorizados, tristes, lamentando. Por quê? Porque percebem que não vão ganhar mais dinheiro com a escravidão espiritual que aquela jovem passa. Observa isso. Em vez de celebrarem, foi liberta, lamentam: perdemos a chance de ganhar dinheiro. Vou de novo. Em vez de celebrarem, foram liberta, eles estão lamentando. Por quê? Porque a esperança de lucro acabou. Não estou entendendo. Traduzo para você. Esses homens, em vez de celebrarem a libertação, estão preocupados com o dinheiro que deixarão de ganhar em detrimento àquela libertação. Não entendi. Parece que nós estamos vivendo tempos semelhantes a esses, que atacam até aqueles que se dizem discípulos do Senhor. Você se lembra de João, aliás, capítulo 4, quando Jesus ele vai à cidade de Samaria? O texto sagrado diz que ele vai para a cidade para transformar uma mulher. Eu disse que ele vai à cidade para transformar uma.
Você pode melhorar. Ele vai à cidade para transformar uma. Só que quando ele chega naquela cidade, os discípulos dão a ele uma notícia: estamos com fome. Os discípulos estão preocupados com a sua necessidade. Aí Jesus diz assim: vão vocês buscarem do que comer, porque eu vou ficar aqui para cumprir o meu propósito. Entenda uma coisa, eu sei que você tem necessidades, mas é impossível você fazer a obra de Deus sem se lembrar que além das nossas necessidades existe um propósito. Tu me ajuda a pregar? Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus entende a tua necessidade. Acorda essa pessoa que está aí dormindo do seu lado, diga para ela: Deus entende a tua necessidade, desde que você não se esqueça do teu propósito. Não, você não entendeu. Deus sabe o que você precisa, mas não é porque você precisa de alguma coisa que Ele deixou de querer te usar para abençoar alguém. Não, você não pegou. Os donos daquela mulher estão lamentando porque a esperança de ganhar grana com a escravidão espiritual daquela mulher caiu. Os discípulos em João capítulo 4 estão mais preocupados com a fome do que com o propósito. É porque não leram a palavra ou se esqueceram de examiná-la. Jesus diz assim: não estejam ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber ou vestir, Marcelo. Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Você não entendeu? Quando o reino for a tua prioridade, você será a prioridade no reino. Ei, você que está em casa precisa aprender isso em nome de Jesus. Pastor, eu tenho necessidade, sim, mas nós não podemos vir à igreja por causa da nossa necessidade. Nós temos que vir por causa do nosso propósito. Eu vou dizer de novo: tem gente que veio na igreja hoje por causa de pão, mas tem gente que veio na igreja por causa da glória. Quem veio por causa do pão só quer saciar a sua fome. Quem veio por causa da glória está pensando: quando essa reunião terminar, eu vou esparramar a glória que Deus lançou sobre a minha vida. Você não entendeu? Os donos daquela mulher estão preocupados com a grana, mas não estão celebrando a libertação. Olha o Nicolas andando, desfilando na igreja. Ô meu filho, acaba com a minha autoridade, não tinha que estar sentado, não é para abraçar ninguém agora. Não perdoa nem os de casa. É hora de assistir culto, gente, ter reverência na igreja. Tenta entender o que eu vou te dizer aqui nessa reunião. Em vez de você se preocupar com a tua necessidade, deixa Deus se preocupar com ela. Tu pode fazer um favor para mim? Acotovele a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus tem o melhor para você. Não, deixa eu te falar uma coisa: se você for o maior interessado nas tuas necessidades, talvez você vai supri-la com escassez, mas se você deixar Deus no controle de todas as coisas, você vai ver a abundância de Deus suprindo todas as áreas da tua vida. Não, eu vou falar mais uma vez: essa geração está mais preocupada com o lucro do que com a vida. Mas essa noite eu vim profetizar que esse evangelho capitalista que tira Deus de cena, ele não vai ganhar raízes aqui nessa igreja. Eu vim profetizar para alguém: a nossa preocupação é a libertação, a nossa preocupação é a salvação. O pão Deus vai cuidar, a necessidade Deus vai cuidar, o lucro vai vir depois. Nós queremos a glória de Deus nesse lugar. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você está servindo pela necessidade? Você está servindo pelo propósito? Porque se você servir pela necessidade, infelizmente, quando a necessidade for suprida, você não vai servir mais. Toda pessoa que serve pela necessidade, quando é suprido, vai embora. João diz assim: os que não estão no nosso meio nunca foram dos. Tem gente que veio aqui, aproveitou da graça, pulou na presença, sentiu arrepios, chorou na presença de Deus, teve a vida transformada, viu Deus abrindo portas, Deus restaurou a família. Onde eles estão? Não estão aqui, sabe por quê? Porque só vieram por aquilo. Eu consigo entender que existe algo que vai além da minha necessidade. Eu consigo entender que o propósito é maior do que a minha própria vida.
Eu consigo entender que eu fui chamado para algo que é maior do que o lucro. Eu não estou entendendo. Eu fui chamado para algo que é maior do que o lucro. É por isso que os donos, olha só, vendo que a esperança de lucro acabaram, pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça para dar um pau nele. Porque gente que está querendo lucro não está preocupado com libertação. Tem gente que entrou aqui só querendo lucro. Tem gente que entrou aqui só querendo vitória. Veio para a igreja errada. Essa igreja não é a igreja que fica alimentando a ideia de que Deus está aqui para te dar vitória. Não, Deus está aqui para transformar teu caráter. Deus está aqui para mudar o teu jeito de andar, teu jeito de falar, teu jeito de agir. Deus está aqui, Ele pode te dar vitória, pode, mas a maior intenção de Deus não é te dar vitória, é transformar você, transformar a tua casa, transformar a tua família. A maior intenção de Deus não é te dar um carro, mas é te colocar para habitar no céu por uma eternidade. Eu estou profetizando para quem tem glória a Deus, aleluia. Está na hora de nós entendermos, não é a necessidade que me move, mas é o propósito. Quem vai mover a minha vida? Tem alguém aqui que acredita nisso? Dê um grito para o céu, porque o eterno merece. Vendo que a esperança de lucro acabaram, sabe o que fizeram? Pegaram Paulo e Silas e levaram na presença dos pretores e magistrados da época. Deixa eu te falar uma coisa: quando o meu propósito está acima da minha necessidade, eu consigo passar de cabeça erguida pelas injustiças, sem questionar a Deus. Porque não basta passar pela injustiça, tenho que passar de cabeça erguida, sem questionar o Deus que permitiu a injustiça. De maneira que eu vou passar pela injustiça entendendo, não sei o porquê que está acontecendo, mas se Deus permitiu, Ele está no controle de todas. Porque o homem guiado pelo Espírito é como folha no vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele tem a segurança, Deus está no controle. Eu estou pregando para a gente que está sendo caluniado aqui. Eu estou pregando para a gente que está sendo injustiçado aqui nessa casa. Eu estou pregando para a gente que não está vivendo aquilo que você desejaria viver. Agora escuta, o fato de eu não viver aquilo que eu desejaria viver também não vai fazer com que eu deixe de viver para Cristo. Você precisava crescer com essa palavra hoje. Pegaram a Paulo e Silas e levaram no meio da praça. A Bíblia diz que vão dar 39 chibatadas, uma quarentena menos um, porque menos um é a misericórdia de um romano. Paulo e Silas podiam gritar naquela praça. Paulo poderia dizer: sou um cidadão romano. Havia uma lei chamada Lei Pórcia, que foi descrita por um homem chamado Pórcio Laeca, que dizia que qualquer cidadão romano, se gritasse sou cidadão romano, ele não poderia apanhar em uma praça, e ele não poderia ser condenado por uma praça pública. Teriam que se reunir em um tribunal e votarem por centúrias o seu futuro. Paulo e Silas não recorrem, ou Paulo pelo menos não recorre ao seu direito. Por que não? Porque ele entende, a justiça de Deus é maior do que a justiça do homem. Não, vou falar de novo. Por que não? Porque eles entendem, a justiça de Deus, ela sempre vai prevalecer sobre a injustiça do homem. Alguém tem um grito de glória para dar na igreja? Tenta entender o que o pastor Patrick vai te ensinar. Escuta isso aqui. Paulo é levado à praça pública injustiçado, mas ele não vai negar a Jesus. E por quê, pastor? Porque a sua convicção é maior do que a sua dor. Quando é que você vai amadurecer ao ponto da sua convicção ser maior do que a sua dor? Porque tem gente aqui que só é convicto em Deus quando tudo dá certo. Eu preciso ter uma convicção em Deus de acordo com o que a Bíblia diz. Eu preciso ter uma convicção de Deus que vai sobrepor aquilo que eu estou vivendo. Porque cristãos também enterram pessoas. Porque cristãos também ficam doentes. Porque cristãos também morrem de doença. Porque cristãos também ficam desempregados. Porque cristãos também passam por humilhações. Esse não é o evangelho que você tem ouvido por aí, mamão com açúcar, ou água com açúcar, que vai dizer para você: vem para cá que você não vai passar luta. Não, eu nem sei como é que essa casa fica tão lotada comigo pregando tantas verdades. É porque eu acredito que está surgindo uma geração que está querendo algo a mais de Deus. Eles estão aqui hoje. Não, quem quer algo a mais de Deus, levante a mão. Uremaia cando.
Eu não estou entendendo, pastor, onde você está querendo chegar. Esses caras têm uma convicção que sobrepõe a sua situação. Eu estou profetizando uma convicção que vai sobrepor a sua situação. Não. Está na hora de você dar segurança ao céu. Está na hora de você ser um cristão na terra que diz: se Deus abençoar, vou servir. Se não abençoar, estou aqui servindo a Ele para o que der e vier. Tem alguém comigo nessa? Dá um grito de glória. O apóstolo Paulo e Silas vão apanhar no meio da multidão. Escuta, a Bíblia diz: e as multidões se levantaram contra ele. Você sabe por quê? Porque servir a Deus é levantar contra mim multidões que vão tentar oprimir a minha decisão. Agora tu pode fazer um favor para mim? Diga para a pessoa que está do teu lado, diga: a multidão não vai fazer eu voltar atrás. Você já viu quando você vem para Jesus, uma multidão de amigos, uma multidão de parentes, uma multidão de gente que andava contigo na noite da cervejada, uma multidão de pessoas que gostavam de ir para a balada contigo, começam a tentar dizer que você está errado naquilo que você decidiu. Mas eu estou profetizando em nome de Jesus, que essa multidão não vai ser capaz de quebrar com a tua convicção. Vou falar de novo: a multidão não vai mudar a minha convicção. Eu conhecia Jesus, eu senti a presença dele, eu provei da graça. Essa multidão pode gritar, pode me condenar, pode me prender, mas não vai acabar com a minha convicção. Essa multidão pode se levantar contra mim, pode me julgar, pode me apontar, pode querer o meu mal, mas não vai acabar com a minha convicção. Tem alguém convicto que vai servir a Deus aqui para a vida inteira? Não, vou falar de novo. Tem alguém aqui convicto: pastor, desse caminho eu não volto, desse caminho eu não abro mão, eu vou servir a Jesus pela minha vida inteira? Quem tem essa convicção, levante a mão e dá um grito de glória. Não estou entendendo. A multidão os condenou, e não me interessa que a multidão vai falar ao meu respeito, se Deus tem algo para a minha vida. E não interessa, a multidão não teve a experiência que eu tive. É por isso que eles ainda estão querendo me condenar. Mas Paulo e Silas serão presos. A Bíblia diz que eles serão colocados no cárcere interior. Eu vou dizer de novo: no cárcere. Posso lançar uma palavra sobre a sua vida? Tem muitas pessoas que estão aqui nessa casa hoje presos no cárcere interior, presos dentro de um cárcere de ressentimento, de tristeza, de angústia, presos dentro de um cárcere de passado, presos dentro de um cárcere de dor, presos dentro de um cárcere de ressentimentos. Eu estou profetizando, essa cadeia quebra ainda essa noite para a glória de Deus. Não, você não pegou, vou gritar para ver se alguém pega. Essa cadeia vai quebrar ainda essa noite para a glória de Deus. Estou profetizando, em vez de você estar preso num cárcere interior, do teu interior surgirão rios de água viva. Ei, Paulo e Silas vão entrar na prisão. Tenta acompanhar essa cena comigo, por favor. Pode me ajudar? Vou para o fim agora. Os dois estão entrando arregaçados. Alguém está olhando dizendo que não é naqueles servos de Deus, não é aquele pregador do evangelho. Porque se ele prega o evangelho, como é que ele pode viver isso? Porque se ele quer crente, vai na igreja toda segunda, toda quinta e todo domingo, como é que pode estar passando pelo que está passando? Já ouviu essa voz? E eles estão entrando arrebentados dentro do cárcere. De um lado está Satanás olhando, dizendo assim: ainda hoje vai negar Jesus. E eu vou te falar uma coisa que eu queria que você ouvisse. O diabo montou uma estrutura de demônios que estão olhando para você e estão dizendo que dessa que você está passando, nessa que você está passando, você vai negar o nome de Jesus. Que nessa que você está passando, você vai abrir mão de servi-lo. Eu tenho uma palavra para você que está aqui, para quem está dentro de sua casa. Satanás está apostando que porque você está passando o que você está passando, você vai deixar de servir a Jesus. O diabo está apostando que por causa desse desemprego, desse problema familiar, desse problema sentimental, você vai abrir mão de Jesus. Parece que eu vejo a pressão espiritual naquela prisão, demônios dizendo: nega, cadê teu Deus? A Bíblia diz que todos os prisioneiros viram ele passando, porque nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Mas escuta, para eu terminar essa mensagem, a Bíblia diz que foi se aproximando da meia-noite. Não, eu vou dizer de novo: foi se aproximando da meia-noite. Eu não entendi, pastor.
A bruxaria define a meia-noite como um horário deles. Os satanistas definem a meia-noite como o horário deles. É na meia-noite que os satanistas fazem pacto com os seus demônios. É na meia-noite, por exemplo, que quem foi até o terreiro raspa a sua cabeça. É na meia-noite que se sacrificam animais em encruzilhadas. Já percebeu que o horário mais perturbador de um dia parece a meia-noite? Agora escuta o que eu vou te dizer. Se a meia-noite é o horário mais escuro de um dia, eu parafrasio a frase do filme O Batman, que diz: a noite é mais escura quando o dia começa a amanhecer. Eu não entendi. Você se lembra de Mateus capítulo 25, que diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo. A meia-noite dentro de um relógio escatológico aponta para a hora que Jesus vai voltar. Vou dizer de novo: a meia-noite na escatologia parece ser a hora que Jesus vai voltar. Não a meia-noite do relógio Cronos, mas a meia-noite do Kairos, a meia-noite dos tempos proféticos. Ele diz: é no limite da escuridão. É quando a terra ficar em trevas, que ali eu vou fazer resplandecer uma forte luz. É no horário mais escuro, é no momento mais difícil, que a Bíblia comunica escatologicamente que o Senhor vai aparecer. Foi na meia-noite que se ouviu o grito, eis aí o noivo. Mateus 25:10. Não entendi, você vai me entender. O diabo por muito tempo achou que a meia-noite era dele, achou que se colocasse você na escuridão, você negava, achou que se aumentasse a pressão, você desistia. E tem gente aqui na minha frente que está passando pelo horário mais doloroso de toda a sua vida, e tem gente aqui na minha frente que está passando pelo momento mais trágico de toda a sua história. Mas você me empresta o teu ouvido, e depois de ouvir o que eu vou te dizer, me empresta a boca para adorar a Deus, porque escuta o que eu vou te dizer. Deu meia-noite, o diabo está olhando e está dizendo: vai negar Jesus. O diabo está olhando e está dizendo: vai abrir mão de servir a Deus. Eles estão arrebentados, pés presos, amarrados em um tronco, cárcere preso, estão acorrentados. Mas a Bíblia diz que quando chegou perto da meia-noite, eu ouço um barulho na prisão. Paulo diz: paz do Senhor, irmão Silas. Silas diz: paz do Senhor, irmão Paulo. O irmão Silas está me dando uma vontade de cantar. Essa é a geração que eu amo. O irmão Paulo está me dando uma vontade de orar. Aí a Bíblia diz assim: olha, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e oravam, oravam e cantavam e oravam, oravam e cantavam e oravam. Você não entendeu? Eu vou traduzir para você. Enquanto os demônios estão dentro da prisão dizendo: vão negar, de repente um olho diz: a paz do Senhor, irmão, está na hora da gente fazer um culto, porque a gente está arrebentado. Amarraram os nossos pés, arrebentaram as nossas costas, mas não arrancaram a nossa vida. E se a gente está vivo, a gente vai adorar. Não levante a mão para adorar a Ele, levante a mão para adorar a Ele. Eu não estou entendendo, pastor, aonde você está querendo chegar. Aqui, o erro do diabo é que te prendeu, o erro do diabo é que te judiou, o erro do diabo é que te maltratou, mas Ele te deixou vivo. E a Bíblia diz no livro de Jó: ainda que a árvore esteja cortada ao cheiro das águas, ela brotará. O erro do diabo é esse: bateu, mas deixou vivo, prendeu, mas deixou vivo. Todo mundo passa por uma meia-noite. Sacode essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: todo mundo passa por uma meia-noite. Diga para ele, vai. Todo mundo passa por uma meia-noite. O que é meia-noite, pastor? É horário de choro sem lenço, é horário de solidão sem amigo, é horário de fome sem comida, é horário de sede sem água, é horário de solidão sem ligação. Agora escuta o que eu vou te dizer. Olha para a Bíblia, nos 66 livros da Bíblia Sagrada tem alguém passando por uma meia-noite. Se você perguntar para Abraão: Abraão, passou por uma meia-noite? Ele vai dizer: passei 25 anos esperando uma promessa, estava trancado numa tenda, já estava desistindo de tudo, mas na minha meia-noite eu resolvi abrir a tenda, contar as estrelas do céu, a areia da terra, entender que Deus tem mais para a minha vida. Miriam já passou por uma meia-noite já, Patrick. Como é que foi?
estava passando por dentro do mar, olhava para trás, os cavalos e cavaleiros de Faraó vinham atrás de mim. E o que você fez, Miriam? Na minha meia-noite, saquei o tamborim e adorei ao Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus. Davi já passou por uma meia-noite, para Davi, já. E aí o que você fez? Na minha meia-noite, meus soldados estavam sob ataque. Eu estava perseguido, tinham tomado meu trono, eu estava no meio do deserto, mas resolvi adorar ao Senhor, dizendo: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Já passou Sadraque, Mesaque e Abednego por uma meia-noite já. Na minha meia-noite tocou a trombeta, mas eu não me dobrei diante da estátua. E o que aconteceu? Me jogaram na fornalha de fogo. E aí, Sadraque, e aí, Mesaque, e aí, Abednego, e aí que naquela noite o dono da festa entrou na fornalha, arrebentou as cadeias e estávamos dançando naquele lugar. Já passou por uma meia-noite, Ezequiel, já. E aí, Ezequiel, como é que foi? Era um vale de ossos secos, representava Israel. E o que você fez, Ezequiel? Eu resolvi profetizar, e o vale se levantou e virou um exército poderoso. Jesus, e na meia-noite o que o Senhor vai fazer? Se Ele pudesse, diria: arrebatarei a minha igreja. Meia-noite, fica de pé para eu terminar contigo de pé, vai. Aqui eu termino. Meia-noite. Adore mais, vai. Essa é a resposta, Satanás, que nós temos. Você tentou bater, você tentou trancar, você tentou amarrar, mas deixou vivo. E estamos de pé para adorar ao Rei. Deixa eu ver quantos adoradores não param, quantos adoradores não vão parar. A luta está grande, adore mais. A batalha está grande, adore mais. Remaia, adore mais. Adore, essa é a nossa resposta. Estamos de pé, estamos de pé, estamos de pé. Meia-noite na prisão. Irmão Paulo está me dando a vontade de cantar. Irmão Silas está me dando a vontade de orar. Os caras estão arrebentados. Isso aqui é a mente fértil de um pregador. Um vai levantando. Todo arrebentado. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Levante a mão para cantar isso. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Escuta. O salmista disse que a adoração de um santo chega ao trono de Deus com um aroma de incenso suave. De repente Deus começa a sentir o cheiro daquela adoração. Vamos mandar incenso para o céu hoje? Me ajuda? Você pode me ajudar a queimar incenso? Levante a mão e vamos queimar incenso aqui, vai. Me ajuda a queimar incenso, vai, enche esse lugar de adoração, vai. Eu estou te dando um minuto para você adorar a Ele. Eu estou te dando um minuto para você adorar a Jesus. Eu estou te dando um minuto para você mostrar que o teu problema não calou a tua voz. Eu estou te dando um minuto para você mostrar que a tua perseguição não matou a tua fé. Eu estou te dando um minuto para você mostrar que o problema que está acontecendo na tua casa não fez que a tua voz se calasse. Se você está em casa, adore também. Se você está aqui, adore, adore. Oremaia, cando raia. Encha, encha, encha esse lugar. Queime adoração nesse lugar. Queime adoração nesse lugar. Receba, Senhor, do teu trono a adoração desta mulher, a adoração desse homem, a adoração dessa igreja.
está sentindo, pastor Francisco, a adoração daqueles de Paulo e Silas. Parece que eu vejo eles se levantando e dizendo: abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A Bíblia diz assim: olha, o homem carnal discerne coisas de maneira carnal, mas o homem espiritual analisa as coisas do ponto de vista espiritual. Acredita nisso? Tudo que está acontecendo na tua vida está acontecendo para que você retroceda das suas decisões. Mas eu levanto a minha mão e eu profetizo que será inegociável a tua adoração. Não, vou dizer de novo: a tua adoração será inegociável. Eu estou levantando as minhas mãos e eu estou profetizando para terminar essa reunião, que Deus te encha, que Deus te cubra. Lembra do que o pastor pregou aqui hoje? O erro do diabo foi que bateu, que prendeu, que surrou, mas não matou. E se a gente está vivo, nós vamos adorar Jesus com tudo que nós temos. Levante as duas mãos e deixa eu orar por você, Pai. Há pessoas aqui que estão apanhando tanto, há pessoas aqui que estão sofrendo tanto. A gente aqui, meu Pai, que já foi tão surrado por essa vida. Mas eu preciso te pedir no dia de hoje, que o Senhor fortaleça os teus filhos, porque a tua palavra diz que o cavalo se aparelha para a guerra, mas do Senhor é a nossa vitória. Há mães, há pais, há famílias tão sofridas aqui hoje, mas eu coloco os teus filhos debaixo da tua proteção, porque quando Paulo e Silas adoraram, houve um terremoto, e as portas se abriram, e as cadeias se quebraram. E aqui vai uma palavra: nenhuma corrente que prende a tua casa, a tua vida, vai permanecer forte o suficiente para te prender. Eu levanto as minhas mãos e eu profetizo esse efeito: haverá um terremoto sobre a tua vida, haverá um terremoto sobre a tua vida, um terremoto dentro do nível da impossibilidade. Alguém diz: não tem jeito, mas Deus está mandando um terremoto para libertar a você e a sua casa, em o nome de Jesus. Quem crê nisso, dá um aplauso bem forte a Jesus.